canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar, irmãos, as notícias que ocorrem sobre a nossa querida Irmandade em geral. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos e ouvintes, hoje nós vamos estrear aqui no canal de notícias notícias sobre outras denominações. Isso, novo quadro, como nós fizemos esse canal e parceiro do CCB Sem Reforma, nós vamos também exibir nesse canal para que muitos conheçam outras denominações como são, o jeito que agem e o jeito que eles cultuam também, com respeito, né, sobre a crença de cada um e a doutrina de cada um. O melhor, irmãos, é respeitar a doutrina de cada um, né, irmãos? Sabemos que são as igrejas com mais membros, né, mais fiéis no Brasil e no mundo, que seria, em primeiro, a Assembleia de Deus, né? E segundo, ou se não terceiro, nós precisamos ver ainda aí, se está atualizado no censo do IBGE, a Congregação Cristã no Brasil. Creio que entre a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, parece, se não me falha a memória, eu ainda não parei para estudar essa parte, que é a Igreja Batista, que está em segundo lugar. Isto no mundo e no Brasil. Irmãos, o que nós vamos falar hoje é uma curiosidade sobre uma denominação que, particularmente, irmão, o modo deles cantar, cultuar, eu admiro muito, que é a Igreja Tabernáculo da Fé. Parece que a central deles é em Goiânia, Anápolis, se eu não me engano. Se tiver alguém aí dessa igreja, pode nos corrigir aí, tá bom? É bem melhor nos comentários dizer. Irmãos, e essa igreja, ela tem uma curiosidade. Eles tocam muito bem, tem um grupo de organistas, irmãos que tocam violão, né? Sanfona, que se diz o acordeon. E um povo que se veste muito bem, com decência. É difícil você ver uma irmã, um irmão, assim, mal vestido, ou se estiver vestido com as vestimentas em que tire a sua, vamos dizer, a sua referência à igreja, né? Irmãos, e a curiosidade sobre esta igreja não está sobre eles estudar, que eles estudam muito a Bíblia, eles têm os cultos. A gente vê aí pela internet uns cultos em que eles estudam a Bíblia, eles fazem pergunta, tem um culto deles. Uma coisa também curiosa é que quando morre algum membro da igreja, eles fazem o culto. Seria tipo que nem uma missa, mas não, é um culto para a família sobre aquela pessoa que faleceu, né? E eu vendo, irmão, uma reportagem de um pastor desta mesma igreja. E essa foi a dúvida de todos, né? Muitos têm essa dúvida sobre essa igreja. Eles, em cima no altar, eles têm um quadro que é de Jesus Cristo e o outro quadro é do profeta, né? Do profeta, que eles dizem que esse profeta, todas as profecias dele, nenhuma falhou. Em que esse profeta tem, eu vou colocar a foto aí, que esse profeta tem um quadro em 1954, em que foi tirada uma foto dele, e diz que essa foto foi o FBI nos Estados Unidos. O FBI pegou essa foto, fez análise e constatou que aparece uma luz logo acima da sua cabeça, em que o FBI analisou esta foto e viu que foi uma foto tirada sem
sem nenhuma margem de adulteração na foto, né? Quer dizer, aquela luz que aparece é uma luz que aparece, não é de um refletor, é uma luz que aparece sobre algo sobrenatural na cabeça deste profeta, segundo este pastor explicou num de seus vídeos. Mas aí, onde está a pergunta, né? A curiosidade. É uma igreja, tem muitas pessoas, cantam muito bem, tem um coral lindo, muito tementes, umas pessoas, vamos dizer, muito educadas. A gente percebe-se no falar, percebe-se no cultuar, né? Culto dele. Não é uma igreja que aparece muito em divulgação só no YouTube, né? Nós conhecemos essa igreja pelo YouTube. Tem alguns hinos que eles cantam, em que esses hinos são melodias igual da congregação, mas as letras, logicamente, eles têm as letras deles, a congregação tem as letras dela, mas a melodia é universal, como diz aí, né? Teve seus autores, né? E tem alguns hinos eles cantam, até tem alguns hinos com a mesma letra da congregação, isto mesmo. Tem algum com aquele com as letras da congregação mesmo, né? Não sei se eles pegaram ou não tinha outras letras, mas tem tudo bem. Eles são bem cantados, as irmãs fazem o dueto, quarteto, como já deve ter. Nós vimos os vídeos aí. Irmãos, realmente uma igreja bem estruturada. Mas a dúvida nessa igreja, irmãos, ela vem numa dúvida em que muitos dizem que eles usam de idolatria. Idolatria do quê? Quando nós entramos numa casa de oração, em uma igreja, não tem escrito o nome de Jesus e o nome do pastor. Eu nunca vi em igreja nenhuma. Vamos dar uma observação. Vamos pôr na igreja do Malafaia. Vai ter lá Jesus e Malafaia? Não deve ter, né? Ou outra igreja, Edir Macedo. Igreja Universal e Edir Macedo lá em cima. Logicamente, irmãos, logicamente, que a gente fala assim, mas nesta igreja, o que muitas pessoas dizem da idolatria são dois quadros que eles usam na parede. Um do profeta e outro de Jesus Cristo. Segundo o pastor disse que o profeta teve uma revelação e descreveu Jesus daquela forma. E o pintor lá que fez aquela foto fez quase semelhantemente aquela foto. Até aí tudo bem, irmãos. Vamos supor, nós da congregação só usamos o nome, né? Acima do altar, que é em nome do Senhor Jesus, que é o nome destinado, né? Em nome do Senhor Jesus, só o nome. Ali não pode ir nome de ancião, nome de cooperador, nome de ninguém, porque o culto é celebrado só a Jesus Cristo e a Deus, né? Mas nesta igreja tem o nome de um profeta e o nome de Jesus Cristo. O pastor, ele explicou, foi uma explicação boa que ele deu, que o fato de ter o quadro e Jesus, nós também poderíamos estar idolatrando alguém que nós temos foto na parede, foto na carteira, né? De algum parente, de alguma coisa que a gente tem foto, que a gente podia também, se fosse aquilo, segundo ele, se aquilo fosse idolatria, que todo mundo achasse, então poderia ser as fotos então que nós tivesse na carteira, que não seria, não é idolatria por causa disso. Porque é uma foto de uma pessoa em que nós conhecemos, né? Mas a idolatria, irmãos, está longe disso. Porque uma foto de um profeta, uma foto de Jesus Cristo, logicamente a pessoa não vai adorar aquela foto. Mas em pensamento, quem vocês acham que deve ser adorado? Em pensamento. Estão vendo, foi um profeta? Foi. Diz que todas as profecias que o profeta fez, nenhuma falhou.
A gente não deve é, desconfiar nem julgar, porque Deus dá o dom para quem Ele quer, né? Deus dá o dom de visão, o dom de revelação, que existe o dom de revelação. Muitos dizem por aí, será que existe mesmo o dom de revelação, o dom de visão? Irmãos, esses que criticam o dom de revelação, o dom de visão, estão fazendo a mesma coisa dos irmãos de José, e que não tinha nada, não tinha dom nenhum, e ainda criticava o irmão que tinha o dom de revelação, os sonhos que ele tinha, que não eram sonhos, era revelação do que estaria acontecendo à frente. Bem, este irmão que eles têm na frente do altar é uma foto do profeta e outra foto de Jesus Cristo. Mas nenhuma igreja, irmãos, o único que deveria ser então idolatrado e adorado é só a de Jesus Cristo, porque o culto está ali em nome de Jesus, não em nome do homem. E por mais que muitos fiéis não vê aquela foto, não fala assim, como diz o pastor, não idolatra, mas a gente ouve dizer direto deste profeta. Muitos falam com orgulho. Ah, meu Paulo, mas o irmão está falando da religião, dessa denominação, sobre essa parte que muitos idolatram assim, este profeta, né? Mas na congregação também tem. Pior que tem. Eu estou falando dessa religião sobre o quadro na parede. E na congregação tem os irmãos que levantam para atender culto. Tem muitos ali que gostam de ouvir o que Deus dá na boca do irmão. Que gosta de ouvir o que Deus põe na boca do irmão. Quando o irmão sobe ao púlpito, o irmão dispensa o que Deus dá. Olha, hoje foi, vamos supor, fulano de tal que Deus usa muito dele. Então, se Deus usa muito dele, opa, manda comida para mim. Ou fulano de tal também Deus usa. Mas tem outros que não pode ver o irmão. Não pode ver o irmão que... Ô irmão, o irmão vai almoçar na minha casa. Ô irmão, o irmão vai fazer isso. Ô irmão, vai fazer aquilo. Irmãos, teve um irmão. Esse irmão, vocês... Quem mora nessa redondeza aí de Registro, Itariri, Mongaguá, Itanhaém, Santos, vai saber de quem eu estou falando. Tem um irmão que nos anos 80, ele congregava muito no Zé Menino e ele era muito usado no púlpito, na frente do púlpito. E esse irmão, uma vez foi no José Menino, mas lotou, que a rua tiveram que chamar o CT para os carros passar e subir e descer. Uma igreja pequena, de madeira. E esse irmão, Deus o abençoou, tal. Quando acabou o culto, eu estava nesse culto. Eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, esse irmão foi. Eu estava ali lavando a mão. Esse irmão usou o mictório. Quando esse irmão vinha saindo para lavar a mão, esse irmão perguntou para mim assim: o irmão é da onde? Eu falei: irmão, eu sou de tal lugar, moro aqui próximo, no outro morro. Ele falou: poxa, eu nunca fui lá nesse morro. Eu falei: tem esse irmão, mas o dia de culto, começou a contar comigo. Aí teve um irmão que já entrou, não olhou na minha cara, olhou direto pro irmão, pegou no balde do irmão: o irmão, vai na minha igreja, porque lá não sei o que, eu gosto muito do irmão. E começou aquela idolatria, agradar o irmão. Quer dizer, o irmão que entrou fazendo isso, faltou de respeito com a conversa e acabou idolatrando o irmão, e o irmão gostou da idolatria e acabou indo atrás do irmão para marcar um culto com o irmão. Isto sim é idolatria. Isto sim é idolatria. Aí, irmãos, eu vou contar uma outra parte também. Eu estava em um churrasco, em um certo local, e eu fui convidado para um churrasco. O irmão fez um churrasco, mas ali chamou o diácono, ancião, irmandade. É um churrasco que ele fez um churrasco para comemorar, não sei, acho que foi a casa que ele tinha reformado. E eu fui. Chegou naquele churrasco, irmão. Esse irmão, ele comprava muita, assim, o churrasco dele não era com qualquer carne. Era contra filé, picanha, sabe? Coisa boa mesmo.
Eu gostava quando ele chamava que o churrasco era aquele churrascão mesmo. Só que me encheu de gente, né? Eu falei, e ele, e Simão falou assim, irmãos, vamos fazer fila. Cada um vem com o pratinho aqui e pega o churrasco, já senta para os outros pegar. É aqueles pratinhos, coloca arroz, né? Aqueles negócios, salada. Aí, irmãos, eu tava na fila. E na minha frente tinha um servo de Deus com um filho. E o filho cochichava no ouvido do servo de Deus e o servo de Deus mandava esperar. E mais à frente estava o ancião e o filho dele. E eu só observando, eu estava com meu filho atrás, né? Cada um levou um filho para comer. E o que aconteceu? Quando foi passando a fila, passando, eu percebi em que o irmão, quando foi colocar a carne no prato do filho do ancião, o irmão ia colocar o contrafilé. O irmão falou, não, não, fica aí. Eu vou colocar a picanha. Aí brincou com o menino lá, pegou, mas pensa numa picanha boa. Que você cortava assim aquela carne inteirinha, sem gordura nenhuma, enchia até a boca d'água. Aí colocou no prato do menino, o menino saiu sorrindo, tal, tal, o filho do ancião. Aí chegou lá, fez um agrado, colocou um pedação no prato do ancião e foi embora. Quando chegou na vez desse menino, este menino colocou o pratinho assim e esse irmão foi colocar o contrafilé. E esse menino balançou a cabeça, que queria, apontou, queria o outro. E esse irmão falou, pega esse aqui mesmo, pronto, pronto, tchau, tchau. E o pai da criança ficou atribulado, porque o filho já tinha falado para ele que queria um pedaço daquela picanha. E você sabe como que é criança, né? Nós adultos já queria dar uma mordida naquela picanha, imagine as crianças, né? Irmãos, eu fiquei tão indignado com aquilo, que assim que acabou todo o churrasco, custou eu não ser chamado mais pro churrasco. Custou, viu? Mas que eu falei, eu falei. Foi porque o irmão, na hora que o irmão foi colocar o pedaço, isso eu falei pro dono do churrasco, não foi para outro. Porque na hora que o irmão foi colocar o churrasco, o irmão colocou picanha no prato do filho do ancião e no filho do irmão simples de banco, o irmão colocou o contrafilé. Mas ele não pediu. Eu falei, não, mas ele viu você pôr no prato do outro e falou pro pai dele, no ouvido do pai dele. E eu vi que ele mencionou que ele queria também um pedaço. Por quê? É porque, não, é que eu me empolguei, o filho do ancião, a gente tem que tratar bem. Eu falei, não, irmão, você tem que tratar bem todo mundo, sem só porque é ancião, só porque é cooperador, só porque é diácono, só porque. Não, irmão. A gente tem que tratar os nossos irmãos igualmente. Do jeito que conversa, na mesma alegria que você conversa com o irmão, você conversa com o outro. Sem distinção, sem separação. Porque aquele é filho do ancião, a filho do cooperador. Não, irmão, nós temos que tratar igual. Aí, né? Aí chamou o menino lá, deu um pedaço pro menino, ficou assim, a sorte que a picanha acabou, a sorte que tem um pedacinho aqui, pega, filho, pega. E o meu filho nem comeu, meu filho também queria, mas eu já briguei pelo filho do irmão, tá ótimo demais. E custou o convite, que eu nunca mais fui convidado, mas não fui convidado, mas o certo foi falado, irmãos. Porque muitos fazem também idolatria. Não é só dessa igreja que eu estou falando. Esta igreja é uma igreja que você entra assim, é uma igreja que tem tudo de bonito, irmãos. As irmãs vestem umas roupas comportadas que em diversas igrejas a gente não vê. Mas são umas roupas lindas, comportadas, não tem exagero nelas vestir uma roupa e ficar feias, né? Os irmãos bem vestidos, né? Dentro do possível. Mas é uma igreja em que tem essas duas curiosidades, né? Que segundo esse pastor disse que eles não fazem idolatria àquele quadro, mas tem o de Jesus. Irmãos, para resumir este vídeo, para a gente acabar essa reportagem sobre esta igreja, quem deveria, porque Jesus Cristo, Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém, a glória só é dele, o culto só tem que ser direcionado a Jesus Cristo, né? A Jesus Cristo. Vocês acham que mesmo falando
que não é idolatria, que é tipo um símbolo em que foi o único profeta de uma igreja canonizado, né, logicamente. O único profeta de uma igreja em que nunca falhou as suas profecias. Mas as profecias que nunca falhou, se realmente não falhou, foi dada por Deus. E Deus nunca falha mesmo. Em qualquer profecia, em qualquer pessoa que Deus usa, que é Deus mesmo que usa, nunca vai falhar. Quer dizer, esta glória, mesmo as profecias dele nunca ter falhado, essa glória tem que ser dada para quem deu a profecia, não para a pessoa. Por isso que nós vamos juntar este profeta e vamos juntar Luiz Franciscon. Luiz Franciscon, na última vez que convidaram ele para vir para o Brasil, para a inauguração de uma igreja, ele primeiramente orou a Deus. E Deus fez saber para ele ficar. Porque se ele fosse, iriam idolatrar ele. E a glória de Deus iria desaparecer. E essa glória Deus não divide com ninguém. É só de Jesus Cristo. Então comente aí. Não estamos falando mal desta denominação. É uma denominação que eu admiro muito. Os irmãos são muito crente mesmo. Né? Tem estudo bíblico, tem um canto perfeito. Eles não se envolvem com política, eles não se envolvem em outros tipos de notícias. Então, irmãos, é a primeira igreja que nós abordamos aqui no canal, Entre Notícias CCB. É a primeira igreja em que eu faço questão de abordar essa parte. O pastor, ele explicou certo. Que os dois quadros, um é de Jesus Cristo e o outro é do profeta. Em que eles não fazem idolatria, mas automaticamente tem alguém que faz idolatria, porque às vezes quando menciona o nome deste profeta. É difícil às vezes a pessoa falar em Jesus para depois falar do profeta. Menciona o nome do profeta. Tem alguns que... Porque o ser humano, ele idolatra mesmo. Começa a idolatria pelo ser humano que mistura vaidade junto com idolatria, mesmo no povo do mundo, nos cantores aí, idolatra mesmo. Isso daí é do ser humano. É um erro que todo ser humano tem. Às vezes a intenção não é esta, de colocar um quadro ali para idolatrar. Mas vamos e venhamos e deixamos. A honra só pode ser a Jesus Cristo. Então, que só colocasse a foto de Jesus Cristo. No nosso caso, Jesus Cristo, nós guardamos no nosso coração. Porque ninguém garante se é aproximadamente ou se não é. Acaba até idolatrando também. Tá bom, irmãos? Então, fiquem todos na santa paz de Deus. Comente aí neste vídeo. O primeiro vídeo em que nós fazemos aqui no canal de notícias referente a outras denominações. Tá bom? Se tiver alguém dessa denominação, está aberto aí o comentário para explicar mais a este respeito, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor. Fiquem com Deus.